Olá a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Mais uma vez aqui começando o nosso encontro, essa série que nós estamos aqui fazendo, realizando, e é conhecendo o Evangelho. A gente está fazendo aqui esses vídeos para auxiliar você a fazer essa leitura, para estimular você a fazer esta leitura, para que você possa acompanhar. E aí eu venho aqui e a gente tem esse encontro para que a gente venha fazer justamente ter esse momento de leitura do Evangelho e, na sequência, uma reflexão, um bate-papo, que pode virar, de repente, um comentário, mas que, a princípio, é para que nós possamos ler, eu ajudar você a ler, que às vezes tem a dificuldade de tempo, de estímulo para a leitura, e dessa forma a gente consegue estimular, fazer isso, trazer você. Esse é o intuito, é trazer você para que você conheça o Evangelho. Esse é o intuito, esse é o plano, vamos dizer assim, para que você leia e você conheça o Evangelho. Esse é o objetivo principal, que chegue para você aos seus ouvidos, no primeiro momento, o Evangelho, e nessa caminhada que nós estamos aqui iniciando, essa palavra, o Evangelho de Jesus, ele venha e entre no seu coração e venha tomar conta da tua consciência, transformar a tua consciência numa consciência em Cristo Jesus. E que você possa viver segundo esta consciência de Jesus. Viver isso de modo prático, na tua família, no teu trabalho, onde quer que você esteja, você seja essa consciência renovada, transformada. Não é renovada dos renovados, não. Dos reformados, né? Não é reformada, tá? A gente não reforma o que é ruim, a gente constrói o que é bom, mas aí fica para um outro momento. Mas vamos lá. E a gente está lendo aqui, a gente parou no 16, vamos ler agora o capítulo 17, o 18 e o 19. A gente vai ler esses 3 capítulos. E a gente já passou da metade já na leitura do livro de Mateus. Então você acessa aí, tem um link, você pode acessar o portal, o meu portal, você pode acessar aí, tá o link aí na descrição do vídeo. Você lá também tem as redes sociais, todo o contato para que você possa ter acesso aos conteúdos. Tem textos para você ler, tem 2 livros lá, 3 livros para você poder baixar, já liberado para você baixar, né? Para que você tenha uma reflexão, ajude a você a enxergar, seja um colaborador para te auxiliar nesse entendimento, nessa abertura de visão acerca das Escrituras e também acerca do que está acontecendo ao seu redor. O que está acontecendo na questão prática do mundo, para que você entenda e que você possa conduzir, ajudar você a conduzir a tua vida de forma equilibrada. E claro, sempre entendendo que as Escrituras, o Evangelho de Jesus, no primeiro plano, é de fato essa condução,
materialização desse caminho, de forma visível, prática, cotidiana, que Jesus é o caminho. E o Evangelho é a transcrição desse caminho para que você possa viver a sua vida de forma que agrade a Deus e de forma que você venha, de fato, desfrutar do que Deus tem para a sua vida. Não na questão material, ser preso na teologia da prosperidade, porque isso tudo é besteira. Tá bom? Esqueça isso, esqueça a teologia da prosperidade. Esqueça os entendimentos teológicos, os esquemas, os sistemas, as atropeladas da teologia e seus esquemas, e os teólogos. Esqueça tudo isso. Isso aí não vale nada. É um mercado. É uma forma de controle. É só isso aí. E já traz prejuízos, grandes prejuízos à vida das pessoas. Porque é apenas controle. É controlar a vida das pessoas. É para isso que a religião serve. Controlar a vida das pessoas. Ao passo que Jesus não deixou nenhuma religião. O cristianismo não é de Jesus. O cristianismo é de Constantino. Constantino é que criou o cristianismo. Jesus não. Jesus trouxe o Evangelho, que é o caminho. É uma forma de conduzir a vida. E essa forma de conduzir a vida é a forma que agrada a Deus. Religião não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Religião é tão simplesmente um esquema, um sistema qualquer criado por homens, com o comum objetivo de controle, controlar as pessoas. Só isso. Não tem denominação, não tem religião, não tem nada. Isso não significa nada. É uma triste verdade. Mas a igreja hoje, a instituição igreja hoje, não tem nada a ver com Jesus Cristo. Em nada. Infelizmente. São poucos aqueles que pregam o Evangelho, que ensinam a palavra de Deus e declaram, mostram que as pessoas estão livres em Cristo. A liberdade é em Cristo. E a gente está lendo aqui os evangelhos e a intenção é essa, para que a sua mente ela seja desbloqueada e você não fique aí à mercê dos julgos e dos fardos da religião impostas por esses religiosos que, na verdade, querem dominar as pessoas, controlar as pessoas. Não estão preocupados, na verdade, com a vida das pessoas, e muito menos ainda se elas estão recebendo ou não a mensagem de salvação. Jesus chama estes de guias cegos. Mas vamos lá, continuar a nossa leitura aqui no Evangelho de Mateus, no livro de Mateus, capítulo 17. Eu estou um pouco com dificuldade de leitura, né, quem já sabe, por conta de uma doença autoimune, eu tenho artrite reumatoide, e tem dias que eu não consigo ler. Eu não consigo ler direito, apesar de usar óculos, fica difícil, mas vamos nos esforçar aqui. Eu peço a compreensão se eu ficar um pouco lento na leitura, mas você vai estar acompanhando aí do outro lado, tá certo? E a gente vai buscar aqui, claro, ler juntos. Capítulo 17 de Mateus. A transfiguração. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago,
a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximou-se Jesus, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos, a ninguém viram senão a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os mestres da lei, que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: Certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também sofrer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista. Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é epiléptico e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui um menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos nós expulsá-lo? Jesus lhes respondeu: Por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. Esse tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Jesus paga o tributo. Quando eles chegaram a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre o imposto do templo? Respondeu ele: Sim. E entrando em casa, Jesus antecipou-se dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os impostos e o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro: Dos estranhos. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, joga o anzol, tire o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Pegue-a e pague o imposto por mim e por ti. Naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos
tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. Aquele, porém, que fazer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se lançasse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vier. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te fazem pecar, lança-o, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor é que entres na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos, os dois pés, serem lançado no fogo eterno. E se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o para longe de ti. Melhor é que entres na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, seja lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, não deixará ele as 99 nos montes e irá em busca da que se perdeu? E se a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se perderam. Assim também não é vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Se, porém, teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o. Repreende-o e entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as ouvir, dize-o à igreja. Se também não ouvir a igreja, trate-o como gentio ou cobrador de impostos. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, essa lhe será dada por meu Pai que está nos céus. Por onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhes respondeu: Não, te digo que até 70 vezes, mas até 70 vezes 7. Não, te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com os seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha, para que a dívida fosse paga. Então, aquele servo, prostrando-se, implorava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava-o, dizendo:
paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe: seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi lançado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou-o e lhe disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente proceder-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Irado, o seu senhor o entregou aos escarrascos, até que lhe pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Capítulo 19. Acerca do divórcio. Vai acompanhando aí a leitura. Vai acompanhando. Tendo concluído essas palavras, Jesus saiu da Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no grandes multidões e ele as curou ali. Então se aproximaram os fariseus para testá-lo e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhes ele: não leste que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Perguntaram-lhe: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e mandá-la embora? Respondeu-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu mandar embora vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. E vos digo, porém, que qualquer que se divorciar de sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a divorciada também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição entre o homem e a mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem aceitar esta palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Pois há eunucos que nasceram assim, outros foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite-o. Trouxeram então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, pois das tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: mestre, que bem farei para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Se queres, porém, entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Perguntou-lhe ele: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o homem: a tudo isso tenho obedecido. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu.
Então vem e segue-me. O jovem, ao ouvir esta palavra, saiu triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito e disseram: quem poderá então salvar-se? Jesus, olhando para eles, lhes disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro lhe perguntou: nós deixamos tudo e te seguimos. O que então haverá para nós? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós, os que me seguistes, por ocasião da regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, os irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Muitos dos primeiros serão últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. E a gente continua fazendo essa leitura, e aqui, além da transfiguração, no capítulo 17, onde Jesus se revela, né, na sua forma celestial, vamos dizer assim, vemos aqui Jesus continuamente curando, libertando e transformando a vida das pessoas no que se refere à consciência. Jesus, o tempo todo, através dos seus ensinamentos, ele quer nos trazer uma nova consciência, uma nova percepção acerca de tudo. Jesus, ele se apresenta, e os apóstolos, ali, os discípulos, eles começam a ver quem de fato é Jesus. Que não era apenas um profeta, não era um profeta da forma que a maioria ali entendia, se não todos entendiam. E quando a gente começa a conhecer o Jesus das Escrituras, quando você começa a conhecer este Jesus, deixa eu te dizer uma coisa. Essa compreensão, essa percepção desse Jesus que está aqui no Evangelho, esse Jesus, ele passa por cima, ele transcende toda a característica daquele Jesus construído pela religião. O Jesus do Evangelho, que está registrado aqui, e nós estamos lendo, nos mostra uma pessoa, porque trata-se do Deus encarnado, e que se veio como um de nós, esvaziou-se de si mesmo,
se fez carne igual a qualquer um de nós. E ele, andando entre nós e como um de nós, ele demonstra toda a sua compaixão, ele confirma a sua decisão de nos amar, num propósito acima infinitamente de qualquer compreensão de dimensionamento humano desse amor. Onde nenhuma religião, ou nenhum dogma, ou nenhuma compreensão teológica, nenhuma sistemática tem a capacidade de delimitar, de conceituar, de sequer imaginar, cogitar qualquer coisa neste sentido, nesse dimensionamento, na força, no poder dessa decisão unilateral do amor de Deus em nosso favor, que não está preso a nada, a nenhuma doutrina, nenhuma compreensão teológica doutrinária, seja calvinista, seja quem quer que seja, predestinação, livre-arbítrio, tudo isso não consegue definir. E nessa compreensão, nós temos menos ainda a capacidade de determinar, de dizer quem é joio, quem é trigo, quem é salvo, quem é perdido. Porque eu não conheço, honestamente, verdadeiramente, eu não tenho condições, ninguém na face da terra tem condições de dizer, determinar, rascunhar qualquer coisa neste sentido. Onde o que nos resta como discípulos verdadeiros, aqueles que atenderam ao chamado, que ouviram a voz de Deus e atenderam o chamado em obediência, resta apenas pregar o Evangelho e manifestar este Evangelho em nossas ações, amando o nosso próximo, fazendo com que a nossa forma de nos conduzirmos sobre a face dessa terra seja comparável ou aproxime-se o máximo possível do que Jesus nos dá como exemplo em si mesmo. Porque Ele é o exemplo. Viver a vida de Jesus no seu comportamento, na sua forma de tratar com as pessoas e com as questões humanas deste mundo, são, de fato, o modelo, vamos dizer assim. E este modelo está aqui nos Evangelhos. Eu não preciso do Velho Testamento. O Velho Testamento, eu já falei aqui logo no início, acho que foi no primeiro vídeo dessa série, nossa. O Velho Testamento, ele é referencial. É só para você entender como chegamos até aqui. O porquê de Jesus ter vindo, a necessidade de Jesus ter vindo e estado entre nós, se tornado carne, se feito carne, como um de nós, e andou como um de nós entre nós, sentindo fome, frio, dor, medo, todos os nossos sentidos
E ali ele mostra o caminho, que é ele mesmo. O caminho que tem que ser trilhado. A forma que a nossa vida tem que ser conduzida. A forma que devemos encarar os problemas desta vida, as aflições desse tempo, desta geração, os problemas dessa geração. A forma como devemos lidar com esses problemas. E assim, ter uma vida conforme o exemplo de Cristo, nos tornando de fato verdadeiros discípulos. E nessa relação com Deus agora, sermos de fato adoradores que adoram em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. São estes que adoram em espírito e verdade. E o significado de adorar em espírito e verdade é todo o meu ser, a minha sinceridade em tudo que eu faça, em todos os momentos da minha vida, direcionado nesta expectativa, nesta visão, onde o que é trilhado, o caminho que é trilhado, é o próprio exemplo de Jesus. E aqui, no capítulo 18, a gente vê aqui a preocupação dos discípulos ali em saber quem é o maior no reino dos céus. No reino do céu, quem é o maior, quem é o mais importante, como é que é? As pessoas se preocupam com a hierarquia, se preocupam com posições sociais. E devemos entender que este mundo que nós vivemos não tem nada a ver com o que está proposto no céu. A formatação sistemática de como este mundo funciona não tem nenhuma referência lá do céu. O que é deixado como referência do céu para este mundo é justamente como nós devemos lidar com as pessoas e como nos relacionar com o todo. E nessa mesma curva de entendimento, nesse mesmo parâmetro, o nosso relacionamento com Deus. E Jesus fala, se você não se comportar como uma criança, você não é nada. Você está preocupado com tamanho, com posição? Tenha a simplicidade de uma criança. Uma criança, ela perdoa facilmente. Uma criança, ela não tem maldade. Uma criança, ela sempre tem esperança. É essa a mentalidade. É da esperança. É da pureza de pensamento. É dar sem esperar nada de volta. É estender a mão, mesmo para aquele que você nem conhece. É estar disposto a perdoar. Sempre. É a criança. Você pode decepcionar uma criança, fazer algo que a criança se entristece, mas se você pedir desculpa a ela, pedir perdão a ela, ela vai lhe perdoar. Porque ela tem a pureza da criança. E essa pureza não a diminui. Ao contrário, Jesus demonstra que essa pureza, essa simplicidade, essa humildade é a que a engrandece. E é justamente esse tipo de conduta, esse tipo de entendimento, de compreensão acerca do que está ao nosso redor, social, material, espiritual, essa compreensão é justamente
a postura que agrada a Deus. Justamente essa. E aqui, no capítulo 19, é importante destacar a questão do jovem rico. O jovem rico disse, ó, eu cumpro todos os mandamentos. Isso eu faço. Mas o que eu preciso ainda? Aí Jesus fala, pega o que tu tens, vende e divide. Se queres ser perfeito, no verso 21 do capítulo 19, diz assim, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. É a questão justamente que a gente começou a conversar aqui o tempo todo, desde o começo. Estou falando aqui para você, repetindo todos os dias. Olha, não se apegue às coisas materiais. Não se apegue. Não permita que questões materiais, dinheiro, essas coisas te afastem de Deus. Não permita que as questões desse mundo façam com que você se afaste, saia do caminho que é Jesus. Se há uma questão tua que demanda perdão, perdoe. Ou peça perdão, se for o caso. Se for algo que você tem que retratar de alguma forma, retrate. Seja humilde. Seja manso. Se algo depende disso para que você siga em frente, siga, faça para poder seguir em frente. Porque às vezes acontecem coisas na nossa vida e que a gente guarda no nosso coração que nos impede de seguir em frente. Há situações que ocorrem que são questões naturais, como morte, por exemplo, a falta de alguém que você ama muito, que amou muito, e a falta dessa pessoa impede de que você siga em frente. Você está apegado ainda às coisas desse mundo. E as coisas desse mundo envolvem também pessoas. E isso não pode te impedir. Você não pode permitir que isso te impeça a seguir em frente. Porque é preciso seguir em frente. A vida, ela necessita de que você caminhe, continue caminhando, seguindo em frente. Isso no aspecto material, o que a gente vê, o orgânico. Mas da mesma forma é o espiritual, que anda junto, não se separa. O espiritual e este mundo terreno, eles estão juntos. Isso não se separa. Não até o momento de se separar, de fato. Mas até o momento não. Andam juntos. Nós estamos aqui, você está aqui. Então anda junto ainda para você. Anda junto ainda para mim. Porque estamos aqui. Mas para você, nessa caminhada proposta por Cristo, é necessário que você se desprenda. Que é um exemplo do apóstolo assim, olha, deixa eu enterrar meus pais. Ele disse, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Ou seja, siga em frente. Quer caminhar comigo? Ande para frente. Não se apegue. Não deixe que nada disso te impeça, ou dificulte, ou te gere traumas, para que você continue a caminhar. Nós sentimos as percas. É natural sentir.
mas não podem justificar a desistência, a nossa desistência de continuar a caminhar nesta vida. Não justifica. As decepções acontecem. Seja decepções vindas de pessoas, sejam decepções vindas das circunstâncias da vida, porque nós vivemos num mundo que teremos aflições. Então, dentro dessas aflições está inclusas as decepções. E também estas coisas não podem te impedir de continuar a caminhar. Um discípulo de Jesus, ele não se entrega. Ele não desiste. Ele não desiste de continuar a caminhar, porque aquele que é o caminho nunca desistiu de você. Você entende? E andar neste caminho significa obedecer os ensinamentos de Jesus. Então eu nunca vou desistir. Eu vou sempre insistir e não desistir. É insistir nesta caminhada. Mesmo que eu tropece, mesmo que eu caia, mesmo que as coisas aconteçam, a decepção chega, o medo, as tempestades batam a porta. Mas eu tenho que prosseguir e não permitir que essas coisas interrompam a minha caminhada em direção a Cristo, porque eu estou seguindo Ele. Então, estou falando aqui de questões corriqueiras. Mas trata-se também, dentro dessas questões corriqueiras, entra também as questões financeiras, que entra o dinheiro, os bens, as propriedades. Essas coisas não podem te impedir de seguir no caminho de obediência à palavra de Deus. No sentido de que você não pode se prender. Você não pode ter receio de colocar o propósito de Deus na tua vida, que é seguir em obediência, amar o próximo, de seguir fazendo as boas obras. Você não pode permitir que essas coisas te impeçam. Esse é o propósito de Deus. Porque as pessoas dentro das igrejas, que hoje a grande maioria, colocam como propósito de Deus promessas. Não, porque a promessa de Deus, olha isso, aquilo, outro, você vai sair de baixo, vai para cima, e você agora não é mais cauda, você é cabeça. Não tem nada a ver com o propósito de Deus. O propósito de Deus é a salvação. O sacrifício de Jesus é para este propósito. Não é nada material. Isso tudo é mentira, é engano. São pessoas covardes, líderes religiosos, covardes, mentirosos. Verdadeiros fariseus. Os fariseus da Bíblia estão enganando. E as pessoas, por falta de conhecimento, entram neste engano, onde esses guias cegos estão conduzindo cegos. E Jesus diz que ambos vão cair no buraco, se perdem. Então é importante que você leia o Evangelho. Leia. E eu tenho a plena certeza de que o Espírito Santo de Deus vai abrir teu entendimento, vai tirar as escamas dos teus olhos, a venda dos teus olhos, e você vai enxergar claramente. Porque o Evangelho é simples. Jesus não veio para complicar.
Jesus, ao contrário, ele veio para te mostrar, para nos mostrar o caminho a ser seguido de fato. Porque a religião da época, a religiosidade e esses religiosos estavam e estão dificultando, acrescentando peso ao fardo, acirrando o jugo, porque querem o controle, querem dominar a sua vida para os seus propósitos pessoais de poder, porque nem eles mesmos acreditam mais na palavra de Deus, porque se acreditassem, não estariam cometendo tais coisas. Continue aqui com a gente. Acesse lá o portal. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.